noite a todos. Agora sim, o Instituto Liberal da Alta Noroeste, ILAN, agradece a presença nesta noite em que contaremos com a palestra Segurança Jurídica da Propriedade Privada no Agronegócio, sua necessidade e o atual governo. Desde já fazemos questão de registrar a nossa gratidão sincera ao palestrante Antônio Cabreira Mano Filho por gentilmente atender a nossa solicitação. Destacamos que, dado o sucesso na venda dos convites, este evento também está sendo transmitido em tempo real pela internet. Antônio Cabreira Mano Filho é médico veterinário, tendo sido secretário da Agricultura do Estado de São Paulo durante o governo Mário Covas, de 95 a 96, e também ministro da Agricultura durante o governo Fernando Collor, de 90 a 92. Ministro, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, dizer da alegria de poder retornar aqui em Araçatuba, e para isso eu quero agradecer muito aos dois Rodrigos, né? Mas em especial ao Rodrigo Andofato pelo convite. É um prazer muito grande ver o trabalho do ILAN, do Instituto Liberal aqui da Alta Noroeste, e nos convidar para falar de um tema que nos apaixona muito, que é a questão da liberdade econômica, da questão do direito de propriedade. E também a oportunidade, viu, Rodrigo, de rever aqui alguns amigos. Eu estava encontrando aqui o Thales, o Ricardo, pessoas que a gente está sempre convivendo, né? Que também, como outros aqui já disseram, é mais um empreendedor. Eu vou procurar agora aí, nesses próximos minutos, falar um pouco sobre isso que o ILAN me convidou. Se você puder passar um pouquinho isso. A segurança jurídica na propriedade privada, no agronegócio de uma maneira geral, e a segurança jurídica, é isso que eu vou querer mostrar um pouco para vocês, ela não está apenas no que diz respeito à propriedade privada. Mas eu vou tentar dar uma passeada, o próximo, Rodrigo, a gente vai tentar comentar algumas coisas, que a segurança jurídica, ela passa por uma série de outras, não é apenas eu ter o direito de propriedade ali assegurado, que é uma coisa que nós já temos na Constituição, mas a dificuldade, como alguém colocou aqui, do que é empreender no Brasil. Olha só o que é o Vou tentar correr um pouquinho por causa do tempo. Empreender é isso, é você acordar de manhã, né? Essa é a academia que a gente tem que fazer todo dia de manhã, uma série de dificuldades, não só no agronegócio, em qualquer uma das áreas, né? Taxas, leis trabalhistas, portarias, regulamentação, Ministério Público, enfim, uma série de coisas dessas dificuldades. A gente sempre tem a impressão de que o Brasil é um país que parece que é contra a iniciativa privada, o próximo, que é contra esse tipo de coisa. E aí, o que é tão interessante? Como é que esse país ele tem um gigantismo tão grande, tão difícil? É tão interessante que eu vou contar um pouco dessa história a respeito de segurança jurídica. Olha que coisa interessante. Quando eu assumi o Ministério, o primeiro abacaxi que nós tínhamos no Ministério da Agricultura era uma carne importada, não pelo setor privado, mas pelo próprio governo. E o governo anterior, ele tinha importado uma carne de Chernobyl, aquele acidente nuclear, e a gente não sabia o que fazer com esse acidente nuclear. Então, a primeira semana foi isso, uma passeata, diga não à carne de Chernobyl. O Brasil era, naquele momento, em 1990, o quarto maior importador de carne do mundo. E o duro era que o governo importava a carne, não era o setor privado. Próximo, por favor. Então essa era uma das grandes dificuldades. E como é que o setor privado era tratado naquele momento? Talvez vocês não se lembram, mas isso assim foi, assumimos o Ministério da Agricultura, no ano seguinte esse era o impacto, o governo ia, endurecia e pegava o boi no pasto. Era literalmente, estou falando isso porque eu estou aqui na capital do boi gordo, fala-se tanto da pecuária, né, embora já tenha mudado, próximo. Quer dizer, o governo endurece e pegava o boi no pasto. Era assim que o setor privado era tratado. Então olha, da onde a gente veio, em volta de 1990, o próximo, dessa maneira, desse confisco.
E era tão interessante que a carne era tabelada. Quer dizer, se a gente fosse fazer qualquer churrasco, você imagine hoje a gente depender de um burocrata lá em Brasília definir o preço da carne de primeira, o preço da carne de segunda, e como a economia era contra a liberação do preço da carne. Então, olha só, a gente fala na segurança, né, do negócio. Eu não tenho nenhum tipo de segurança jurídica quando o meu produto vai ser tabelado. Então é importante a gente entender um pouco da nossa história. Se nós não relembrarmos a nossa história, nós não vamos entender o presente e nem conseguir planejar o nosso futuro. Eu estou falando um pouco aqui mais da área do agronegócio. Isso aqui não era só essa questão do preço. Olha uma declaração do ministro da Economia anterior ao nosso governo. Próximo, Rodrigo. Preste bem atenção no que ele vai falar. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria. Esse era o ministro da Economia da época. Ministro da Economia dizendo o seguinte: nós fomos buscar 2.000 boi e trouxemos 2.000 boi no pasto. E por que eu estou colocando isso? 30 e poucos anos depois, esse tipo de mentalidade começa a renascer no Congresso Nacional. Ah, mas o preço está alto, vamos voltar a tabelar o preço. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Próximo, Rodrigo, com esse tipo de ideia, com esse tipo de coisa. Agora, a colocação que eu quero fazer é: como é que pode um país com tanta dificuldade, com tantos problemas, com tantos obstáculos, ele acabou se tornando o maior exportador de carne do mundo, do quarto maior importador para ser o maior exportador. E ninguém hoje exporta uma proteína animal a um preço tão acessível como o Brasil. O que foi que aconteceu? Próximo, por favor. É isso que a gente vai tentar rapidamente comentar sobre isso. Naquela época, em 1990, ocorreram profundas reformas na agricultura. Isso aqui é a imprensa falando. Próximo. Olha que coisa interessante, pegando um editorial disso. Com medidas audaciosas, cujo impacto é difícil prever, o governo pretende redirecionar a produção agrícola para adequar a uma real o quê? Situação de mercado livre. Então, livre iniciativa no agronegócio. Próximo, por favor. Essas foram essas medidas que aconteceram. E olha só que coisa interessante. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Estou dizendo isso porque às vezes a gente vê o que está acontecendo com a Argentina, o que está acontecendo com a Venezuela, essas coisas. Nós vimos isso. Nós tínhamos o preço tabelado. Esse preço liberado era um decreto que tinha sido assinado pelo presidente Getúlio Vargas, controlando o preço do leite, o preço do pãozinho e todos esses produtos. Então foi um choque, o próximo, Rodrigo, de liberdade que aconteceram na agricultura. Naquela época era a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, havia um presidente chamado Gorbachev, e ele fazia a glasnost e a perestroika na agricultura. Então o editorial de um jornal colocou até isso: a perestroika da agricultura. Próximo, por favor. Olha que coisa interessante. A reforma diminui a tutela governamental e abre mais espaço a um sistema genuinamente empresarial. Então amarras foram desfeitas, houve liberdade. Uma pena que o setor industrial não seguiu esse caminho do agro. O ministro da Indústria e Comércio tomou outro caminho diferente. Próximo, por favor. Essas coisas acabaram não acontecendo no agro. E algumas coisas ainda precisam acontecer no agro e que ainda não acontece. E uma delas é o que a gente vai falar um pouco hoje aqui à noite. Esse aqui é um prêmio Nobel de Economia chamado Vernon Smith. E foi interessante. Eu estava conversando com ele e ele de vez em quando escreve alguns artigos sobre fé, sobre religião, e eu estava perguntando para ele, falei: Verno, como é que você consegue conciliar a academia com essa questão de fé e de religião? Porque de uma maneira geral, pelo que você lê, sempre é antagônico essa questão da fé dentro de uma universidade. Aí ele me virou e falou o seguinte: olha, Cabreira, você vê o meu discurso, procura ele, o discurso de agradecimento, quando eu recebi o prêmio Nobel de Economia. E nesse discurso eu faço uma referência e agradeço aos 10 mandamentos. Eu falei: aos 10 mandamentos? Ele falou: porque ali você tem um dos principais princípios da prosperidade e como lição econômica. Eu falei: qual? Aquele mandamento: não furtarás. Eu falei: não furtarás? Porque não furtarás, ele define o direito
de propriedade. Porque se eu não posso furtar, significa que aquilo não é meu, aquilo pertence a uma outra pessoa. Próximo, por favor. E isso é uma coisa interessante. Não furtarás. Agora, o que a gente tem? Isso aqui é uma fazenda no interior do Nordeste, é uma das principais fazendas produtoras de batata, fazenda dos igarashis, que são descendentes de japoneses. Essa fazenda ela foi completamente destruída, uma fazenda altamente tecnificada, gerava muitos empregos e pelo menos até ontem ninguém foi preso, ninguém foi penalizado e eles até hoje não receberam nenhuma indenização. A fazenda foi completamente destruída. Então, aonde a gente vai chegar? Isso é uma das coisas que a gente tem muito orgulho. O próximo favor foi, por exemplo, ter assinado essa portaria em 1990. Dá um toquezinho só, Rodrigo, por favor. Olha só, extinguir o Instituto do Açúcar e Álcool, extinguir o Instituto Brasileiro do Café. A gente tinha confisco cambial para exportar café. A gente tinha o IAA. Você, para exportar açúcar, você tinha que pedir uma cota junto ao Ministério e decidir essa cota junto com a produção das usinas do Nordeste. Tudo isso aqui a gente passou uma borracha, uma série de outras coisas que foram extintas. Liberdade, o próximo, econômica para o setor. Olha só o que aconteceu, por exemplo, aqui uma região também que tem usinas. Aqui você tem a liberação, a extinção do Instituto do Açúcar e Álcool. Olha como é que era a oferta de canas antes da liberdade econômica e olha como é que aconteceu com o mercado. Próximo, por favor. Quer dizer, como as coisas realmente mudaram. Então aí nessa época, com essas mudanças aqui, um jornal que era de oposição ao governo falou de economia do mercado. Próximo, por favor. Olha que coisa interessante que eles falam. Estamos trazendo o quê? A competitividade para o setor, a verdadeira economia de mercado, nesse caso específico, colocando abaixo 23 anos de controle estatal na questão do preço, na comercialização do trigo. Então, simples que você ia comprar numa padaria, tomar com um cafezinho de manhã, você tinha um preço controlado e ditado por um burocrata de Brasília, num continente chamado Brasil. Ele dizia, olha, lá no Amapá ou no Rio Grande do Sul, esse era o preço do pãozinho que você ia que ter. Próximo, por favor. Então isso realmente não poderia chegar a lugar nenhum. E o que você tem desse agronegócio hoje, isso que você pode ver, isso aqui não tem nada a ver com o Estado. Nada, isso é pura iniciativa privada, isso é uma economia de mercado. E se você pegar qualquer uma dessas máquinas hoje que você tem aqui, vocês sabem que tem agricultores, você tem um GPS hoje muito mais acurado do que uma Lamborghini ou do que uma Ferrari. Agora, isso o que é? É esse choque de mercado que levou esse gigantismo que a gente vai comentar um pouco do que é o agronegócio. Próximo, por favor. Agora, para isso, você precisa ter segurança. E direito de propriedade é um negócio fundamental nesse país. E é uma coisa irônica, esse país é uma piada, me desculpe a expressão. Semana passada, o superintendente do INCRA, ele tomou posse lá no Rio Grande do Sul. E está lá no site do INCRA, isso aqui eu coloquei porque está no site do INCRA, depois a imprensa publicou, ele colocou como invasão de terra como uma experiência profissional no seu currículo. Quer dizer, ele apresentou um currículo para conseguir esse cargo de superintendente do INCRA lá no Rio Grande do Sul e está lá, a experiência que ele tem é invasão de terras. Quer dizer, como é que pode? Que segurança que a gente tem nesse negócio, nesse país, onde as pessoas... E o problema do Brasil é exatamente isso. Aqui a ela fica como uma ocupação, uma questão social, você não consegue desocupar. Então, não há como, a gente precisa trabalhar, a gente precisa contar essa história para a sociedade. Em nenhum país do mundo você tem algum tipo de reforma agrária que tenha tido sucesso. Em nenhum país do mundo enriqueceu, gerou prosperidade com o desrespeito ao direito de propriedade. Próximo, por favor. Então essas coisas dependem muito da gente. E aqui é tão interessante que esse jornal aqui, na época era a Folha de São Paulo, eles fizeram até uma chargezinha, um tratorista dizendo, ó, não quero que você, burocrata, né, o agricultor dizendo, não interfere não preciso de nada disso. Próximo, por favor. Você pode deixar que a gente vai. O novo perfil do setor é o do mercado. Os produtores percebem agora o quanto foi prejudicial o paternalismo estatal que mascarou realidades, distorceu comportamentos mercadológicos e desestimulou a competição, a produtividade e a criatividade. Então a gente precisa, próximo, a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar em relação a isso. Qual foi o resultado
de um pouco de segurança e um pouco de liberdade no agronegócio. É isso aqui, ó. Não sei se você está vendo, ó. Isso aqui era a produção em 1990, essa abertura, esse rompimento que teve aqui. Aqui a área total, safra, a entre safra, a nossa safrinha de milho. Olha a produção do nosso agro como está. E agora a última safra, estimativa 317 milhões de toneladas. Então a liberdade, ela funciona. E funciona eu sou um grande admirador da escola austríaca, da escola de Chicago, mas aqui o agronegócio é a melhor escola que a gente tem, porque a liberdade que o setor teve, esse choque de economia de mercado, você tem um resultado incrível. O próximo favor que já trouxe aqui para o mercado. Tanto é que esse choque de liberdade, e a gente precisa contar melhor essa história, eu sempre gosto de brincar, 2023 vai ser o ano de muitas primeiras vezes. Quais? Primeira vez nós vamos exportar 160 milhões de toneladas de soja, primeira vez nós vamos bater nessa produtividade, vamos fazer quase 100 milhões de toneladas, esmagamento recorde, exportação de farelo de 20, nunca o Brasil fez nenhum desses índices. Peguei duas commodities, milho, primeira safra de 30 milhões, safrinha de 100 milhões, primeira vez nós vamos exportar 50 milhões, primeira vez que vamos ter um consumo interno de 80 milhões, primeira vez que 14 milhões de toneladas de milho vão chegar a gerar etanol de milho. Então, uma coisa incrível. Primeiro, nós somos agora, segundo o USDA, nós somos o maior exportador de granéis agrícolas, 200 milhões de toneladas. É a primeira vez que nós vamos produzir mais de 300 milhões de toneladas. Próximo favor, então, esse mercado foi esse resultado. Agora, o que está faltando? Está faltando a gente contar essa história para a sociedade, contar essa história para as universidades, contar essa história para a mídia de uma maneira geral. Olha que coisa interessante, semana passada eu estava com a minha filha pequena no aeroporto de Estocolmo, na Suécia. Estava numa conexão, aquela correria, aí passando correndo, ela falou: pai, vamos comer rápido aqui nesse McDonald's. Aí paramos nesse McDonald's e eu achei tão interessante que eu resolvi tirar uma foto. Em princípio você não vê nada errado, aqui é uma propaganda do McDonald's no aeroporto, mas aqui, nessa bolinha amarela aqui, ó, está escrito aqui, ó, 100% carne sueca. Olha que coisa interessante, né? 100% de carne sueca. O McDonald's encampa esse orgulho do criador sueco, que é um país que tem uma pecuária mínima, e ele coloca e propagandeia isso. Ainda parei e fiquei pensando, por que o McDonald's não faz isso aqui no Brasil? Porque quando eu vou comprar, ou qualquer restaurante coloca assim, ó, carne 100% brasileiro. Vocês têm ideia para quantos países a gente manda carne hoje? O Brasil manda carne hoje para 127 países. Em nenhum desses países você vê falar, olha, carne brasileira chegando, o Ricardo está aqui, ele sabe, na China, em todos os continentes a gente manda alimentos e a gente parece que não sabe contar essa história. A gente não toca o trombone, a gente não bate o sino, né? O próximo, a gente tem que saber como mudar esse tipo de setor. E graças a Deus, a nossa pecuária, por exemplo, não é que nem a pecuária norte-americana, que você tem que pegar esses invernos rigorosíssimos. Então nós temos aí 365 dias por ano, a gente pode produzir. Esse país é abençoadinho. O que falta é um pouco dessa segurança que a gente não tem, porque o país, o próximo, a gente já tem. Então é isso que a gente precisa realmente mudar e parar com essa concepção errada, né, de que o Estado tem que resolver os problemas. Isso aqui é uma foto recente que eu tirei no Acre. Isso aqui é uma empresa pública, metade do governo federal, metade do governo estadual. Uma empresa pública produzindo preservativos. De onde vai isso? O Estado tem essa função, ele não garante a segurança jurídica de uma propriedade, seja rural ou seja na área urbana, mas ele se mete a produzir, próximo favor, preservativos. Qual que é o resultado disso? Dessa insegurança, desse gigantismo estatal? Qualquer criança que estiver nascendo hoje aqui em Birigui ou Araçatuba, quando for nascer já vai estar recebendo um cheque, vai ter um cheque na conta pendurada de 25 mil reais. Essa é a conta que cada um de nós brasileiros temos do nosso déficit público. Como é que pode isso? A gente tem que parar e falar o seguinte, olha, essa conta não vai fechar no futuro, próximo eu tenho que mudar isso, porque isso cria uma insegurança muito grande. Agora, o que é interessante, o país nós já temos, se fala muito da questão ambiental. Olha que coisa interessante isso aqui, olha, um melão produzido no Nordeste, e ele for embalado, ele for colocado no navio, e for mandado para a Europa, e quando ele chegar lá na gôndola de supermercado na Europa, o melão brasileiro ele vai emitir menos CO2 do que o melão produzido na Espanha. Quer dizer, ambientalmente, eu produzo aqui e tenho transporte, tenho lá o diesel de um navio que vai levar isso até lá, mesmo assim,
graças a essa fábrica de fotossíntese que é o Brasil, ele ainda é mais eficiente ambientalmente, ele vai emitir menos CO2 do que uma fruta produzida lá. Quer dizer, querer a Europa falar, nós precisamos de um produto, é ótimo, aqui nós vamos conseguir fazer isso. Então, ambientalmente, o país nós já temos, né? Próximo, a gente precisa saber como contar essa história. E o que é duro? Principalmente a nossa juventude. Não sei se você viu essa última pesquisa agora recente, tem mais ou menos uns 30 dias, existe uma parcela da sociedade brasileira que gosta ou que tem a intenção de boicotar o agro brasileiro, tem uma impressão errada do agronegócio brasileiro, e desses 51% eles têm entre 15 e 29 anos. O próximo, por favor, quem que é isso? É o futuro consumidor. Quer dizer, ele não tem ideia do que é o agronegócio. Às vezes ele pensa que puxa, importante era ter lá a Apple, Vale do Silício, mas ele não sabe que aqui a gente tem um Vale da Água, ou tem um Vale do Alimento, tem tantas coisas, ele não tem a mínima ideia. Próximo, por favor, como a gente precisa mudar isso. E às vezes os próprios estrangeiros reconhecem isso melhor do que a gente. Esse tempo agora recente, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, ela visitou aqui o Brasil e disse o seguinte: olha, o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Isso. Por quê? Porque nós mandamos comida hoje para 200 países, para os mais diferentes, e às vezes são coisas assim, irônicas. O Brasil, não sei se vocês sabem, ele é o maior exportador de carne halal do mundo, que é a carne para os muçulmanos. E ao mesmo tempo, o Brasil é o maior exportador de carne kosher, também do mundo, que é a carne para os judeus. Quer dizer, às vezes o judeu e o muçulmano eles não se entendem, mas pelo menos em termos de Brasil nós somos os maiores exportadores para ambos, tanto para os judeus como para os muçulmanos. O próximo, a gente precisa contar melhor essa história. E essa história e segurança jurídica tem tantas coisas. Olha só, isso aqui é BR-163. Tá? Nós ainda temos muitos trechos. Quem está aqui no Nortão, produzindo nas regiões de fronteira, Nortão do Mato Grosso, Sul do Pará, você vai ver essas dificuldades imensas. Próximo, por favor. Que coisa incrível com isso, né? E hoje nós temos o quê? Eu queria que você prestasse atenção rapidamente, eu vou dar uma pincelada aqui pelos outros países. Olha que coisa interessante. Em 1869, 4 anos depois do fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, da Guerra da Secessão, eles ligaram a ferrovia transcontinental, ligando o Pacífico ao Atlântico. Olha o ano, 1869. Próximo, por favor, isso lá nos Estados Unidos. O czar Alexandre II, em 1889, ele inaugurou a ferrovia Transiberiana. Olha esse número, 9.000 quilômetros em 1889, Rússia. Próximo, por favor. E olha que coisa interessante, em 2015, a China construiu 9.000 quilômetros em um ano. 2015, isso está fazendo já quase 10 anos. O próximo, por favor. Olha que coisa interessante, em 1885, o Canadá ligou Montreal a Vancouver, uma parte a outra, um oceano ao outro oceano. Olha só, 1885, nós estamos em 2023, há 19 anos que nós temos 911 quilômetros da Ferrogrão parado, e agora principalmente por uma decisão monocromática do ministro Alexandre de Moraes, interrompendo a construção dessa ferrovia no norte do país. Isso em 2023, olha só onde é que eles fizeram. Então, nós temos que mudar. Isso é insegurança jurídica. O próximo, por favor, a gente tem que começar a ter essa concepção. E as pessoas imaginam que o agronegócio é um negócio assim, todo mundo está rico, está todo mundo bem. Você não tem ideia do que é você produzir hoje nas fronteiras agrícolas. Isso aqui ainda é próximo ali a BR-163, como é que você consegue escoar soja? É assim, você não tem estrutura, você não tem estradas, né? Esse tipo de coisa, o rodotrem tem que passar nesse tipo de ponte, que nem sei como é que você poderia chamar isso de uma ponte. Aliás, aqui uma homenagem, né? Eu sempre gosto de falar isso das mulheres, porque isso aqui é uma mulher dirigindo um rodotrem carregado de soja. Então eu pergunto, isso aqui também é insegurança jurídica. Não é só produzir bem, não é só o teu direito da minha propriedade sendo respeitada, mas eu preciso que o mínimo, se o governo não quer construir, que ele abra para a iniciativa privada, para que a gente possa construir isso, possa liberar uma ferrogrão, possa liberar uma hidrovia ou coisas desse tipo. Então isso também, nem vou colocar o próximo, tem tantos rodotrens passando aí, né? Então essas coisas. E olha que coisa, olha que situação interessante. A gente só leva pedrada, essa insegurança, né, jurídica que a gente tem nessa questão ambiental. Isso aqui é uma foto de satélite do Lago de Itaipu.
Foi recente, porque era uma época muito chuvosa, então você pode ver que isso aqui, a água, ela está toda embarreada, meia vermelha. Mas você consegue ver perfeitamente as áreas de preservação permanente pela foto de satélite. Você está vendo isso aqui, né? Ó, isso aqui são matas, né, margeando as águas, e aqui você tem agricultura. O Brasil é o único país do mundo que tem um código florestal que impõe a reserva às fazendas e também impõe as áreas de APP. Próximo, por favor. Então, isso aqui é o Lago de Itaipu. Isso aqui é um dos maiores lagos dos Estados Unidos, na Flórida. Você não vê 1 metro de APP. Não existe. Por quê? Porque não tem um código florestal. E nem na Europa, em qualquer lugar, você vai ver os vinhos na França, qualquer tipo de produção, eles não têm esse tipo de legislação ambiental tão rigorosa, o próximo favor que a gente tem aqui no Brasil. Então, por isso, a gente precisa contar melhor essa história. Olha que coisa interessante, esse é um dos últimos relatórios agora das Nações Unidas, que eles estão dizendo o seguinte, que olha, que em termos regionais, aqui, uma das áreas exemplares é o que acontece na América Latina, onde metade de toda a área de proteção aqui na América Latina está no Brasil, fazendo isso, ó, a maior área terrestre protegida no mundo. Está aqui no Brasil, e a gente não consegue, o próximo, vender isso e contar isso que eles próprios dizem. Isso aqui é outra coisa. Eu fui visitar com uma outra filha minha uma produção de fertilizantes no Canadá. Não sei se vocês sabem, o ponto fraco do agronegócio brasileiro é o fertilizante. 95%, por exemplo, do nosso cloreto de potássio é importado, vem do exterior. E aqui nós temos uma das maiores minas de cloreto de potássio do mundo, em Altazes, que eu fui lá visitar. E não se pode, porque essa reserva, ela está mais ou menos a 12 quilômetros de uma área indígena. E o judiciário foi lá, bloqueou, porque disse que essa reserva, fora de uma área indígena, iria prejudicar a vida dos índios. Agora, o que é irônico? Aí eu fui visitar uma população indígena no Canadá, onde dentro de uma reserva indígena, eles exploram cloreto de potássio, e a profunda ironia, eles vendem esse cloreto de potássio para o Brasil. Aqui a gente não pode explorar porque está próximo de uma reserva indígena. Agora lá no Canadá eles exploram dentro de uma reserva indígena e vêm aqui para a gente. Agora o que eu achei interessante, no interior lá do Canadá, achamos um outro McDonald's, aí minha filha, pai, vamos comer. Aí paramos também, McDonald's é aquele lugar mais rápido quando você está com criança pequena. Aí eu parei, pedi um McChicken, né? Olha que coisa interessante, escrito também nessa caixinha aí do McChicken. Isso não foi possível sem o esforço, sem o trabalho de um criador canadense. Então, você não tem nenhum Big Mac, nenhum McChicken aqui no Brasil, alguém colocando também, isso também foi possível graças a um criador brasileiro. Não se tem isso. Então, eu não sei quem que é errado, ou o McDonald's que faz propaganda na Suécia, que faz propaganda no Canadá, ou a nós temos que se pressionar. Estou falando aqui do McDonald's, mas Madeiro, qualquer lanchonete colocar uma carne 100% brasileira. Essa carne aqui foi graças a alguém aqui lá em Araçatuba que criou um boi, que criou um suíno, que criou nada disso. Próximo, a gente precisa mudar essa história, respeitando os fazendeiros, próximo, por favor, e assim por diante. Então a gente precisa contar melhor essa história, inclusive essa segurança jurídica no que diz respeito ao nosso transporte. Olha que coisa interessante, isso aqui é a maior ponte fluvial da Europa. Não sei se você está vendo aqui, ó. Isso é em Magdeburgo, na Alemanha. Essa obra começou durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi interrompida, depois aí a Alemanha conseguiu dar continuidade. É uma das maiores obras de concreto e de aço de toda a Europa. Por quê? Porque aqui é um rio, isso aqui é um rio navegável, aqui é um rio e aqui é outro rio, é o cruzamento próximo de dois rios, e para não atrapalhar o tráfego de barcaças, não sei se você está vendo aqui agora, ó. Então você tem barcaças aqui em cima e barcaças aqui em cima. Isso aqui está mais ou menos a 100 quilômetros de Berlim, e como Berlim precisa se ligar ao rio Reno, e o rio Elba é um rio importante para eles, eles fazem isso. Esse tipo de obra era impossível de ser feito no Brasil. Olha o tamanho da intervenção que você tem aqui numa área de APP e assim por diante. A nossa legislação não permite esse tipo de coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil, nós temos, como tem lá nos Estados Unidos, o rio Mississippi, onde grande parte da produção dos Estados Unidos, não é só produção agrícola não, é transportada pela via fluvial. Aqui nós temos 3 Mississippis, temos o Madeira Mamoré, temos o Araguaia, temos o Tocantins, e nenhum desses rios a gente pode navegar. Ou você tem uma ação do Ministério Público, ou você tem qualquer... Então é incrível. Eu acho que o Brasil,
nós temos hoje os maiores projetos ambientais do planeta. Porque quando você puder liberar a navegação de um rio, por exemplo, do rio Araguaia, sair lá do Rio das Mortes e Barra do Garça e sair por cima lá no norte, a quantidade de caminhões que você vai tirar da estrada, a emissão de CO2 que você vai reduzir, seria um negócio incrível. E a gente não consegue avançar. O próximo, por favor. Então, esses atrasos que a gente pode explicar. Agora, o que eu gosto sempre de brincar? As nossas dificuldades são essas inseguranças que a gente pode resolver. Esse mapa que você está vendo aqui é um mapa dos últimos 100 anos com a incidência de terremotos que aconteceram no mundo. Então, você está vendo aqui, isso aqui são os terremotos que aconteceram no mundo, aqui vão sendo o ano, e conforme a intensidade dessas bolinhas, foi a intensidade na escala Richter que você tem aí dos terremotos, né? Aí isso é o mundo inteiro, em todos esses anos. Dá uma olhada nesse buraco aqui, ó. Nada. Tá percebendo? É um dos pouquíssimos lugares onde praticamente você não tem terremoto. Próximo, por favor. Então, que país incrível. Pelo menos nessa parte a gente não tem isso. O que tem é essa insegurança, coisas que a gente pode realmente mudar. Ou se a gente fosse lá no Egito, né? 110 milhões de pessoas, imagine. A área agricultável do Egito são apenas as margens do rio Nilo. Apenas 2% do país é agricultável. 98% é deserto. Isso é uma coisa incrível. Esse é o tipo de problema que eu não tenho que lutar ou procurar mudar. Quem está lá no Egito, se tivesse uma reunião de um Ilan lá, Rodrigo, não tem jeito de mudar. Isso aí está assim, próximo, por favor. Aqui não, as coisas que eu tenho que mudar são coisas um pouco mais fáceis. E uma delas é isso aqui, por exemplo. Não é segurança jurídica, não é só direito de propriedade. É direito de propriedade, mas tem uma série de outras coisas. Olha que coisa interessante. Nessa época aqui eu tinha um sócio americano, a ADM, a gente era sócio numa usina de açúcar e álcool. Aí entre 2010 e 2011, o STF reconheceu que era inconstitucional a cobrança do fundo rural. Ótimo, então nenhuma usina, nenhum frigorífico, ninguém recolhia o fundo rural. Olha, isso aqui foi por unanimidade. Em 2017, o mesmo STF mudou de posição por 6-5. Olha que votação apertada. E aí o quê? Passou a considerar constitucional a cobrança do fundo rural. Isso virou uma confusão, porque eu tive que pegar um voo e ir lá para Chicago, e meu sócio estrangeiro, eu não entendia isso, mas como vocês não previram isso? Como? A Suprema Corte do país falou que era inconstitucional. Depois, alguns anos depois, eles mudaram. Então isso é uma insegurança, essas coisas que eu tenho que trabalhar, que isso não pode acontecer. O próximo, por favor, são esse tipo de situação que a gente tem que mudar. Agora, por que eu preciso de um pouco de segurança? Pelo menos por isso. Você está vendo esse círculo aqui, né? Ó? Dentro desse círculo vivem mais pessoas do que em restante de todo o globo. Olha que coisa interessante, você pegar aqui China, Índia, Indonésia, mais pessoas vivem dentro desse pedaço aqui do globo do que do restante. E o que esse pessoal mais quer? Comida. Eles não estão preocupados muito em comprar um carro novo, em comprar o último smartphone, eles estão preocupados com comida, eles estão mudando a dieta, daquela dieta mais vegetal para uma dieta mais animal. Próximo, por favor. Então, esse é o futuro que a gente precisa ter um pouco de segurança. Mas na situação de hoje, o que a gente tem? São Paulo produzindo açúcar e álcool, Mato Grosso produzindo soja, Pará produzindo minérios e Brasília produzindo o quê? Dificuldades, insegurança. Esse é o resultado que a gente está vivendo. E por isso que a gente precisa ficar atento, a gente precisa estar aqui trabalhando. Próximo, por favor, independente dos governos que estão aí, que a gente precisa mudar, porque esse país, eu vou te dizer uma coisa, ele é incrível. Talvez é por isso que o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. O Brasil é o único país do mundo que planta soja em 2 hemisférios. Aqui eu estou em Roraima, tá? 4 horas de Miami daqui, desse lugar. Só que eu já estou o quê? Na outro trópico, eu estou na faixa temperada. Aqui eu estou plantando que nem a agricultura norte-americana. Então você já pensou? Olha só, o mesmo país plantando e colhendo o mesmo produto na mesma faixa territorial. É isso. Enquanto eu estou colhendo soja em Roraima, eu estou plantando soja em Goiás ou no Mato Grosso. Quer dizer, um plantando e outro colhendo. Uma coisa incrível isso, o potencial que o país tem e a gente não sabe. E aqui está, até no chapéu dele, não sei se você vê aqui, ó, tem mais óleo e mais proteína. Não sei se você sabe, a soja brasileira, ela tem em média 3-4%
um teor de proteína mais alto do que qualquer outra soja no mundo. Próximo, por favor. Então a gente precisa contar melhor essa história que a gente não está sabendo contar. Ou então você visitar, por exemplo, as fazendas americanas, para você ter uma ideia do que é que você tem aqui. Isso aqui é uma foto aérea de Nebraska, numa fazenda de soja lá. 6, 7 meses do ano eles ficam debaixo de neve. Não se consegue produzir nada. Por isso quando o americano vem para cá e fala, você faz safrinha, você planta soja e depois do mesmo local você faz um plantio de milho, ele não acredita isso. Por quê? Porque é assim, próximo que ele consegue trabalhar e ir adiante lá nos Estados Unidos. E aí você vê, às vezes eu vejo, por exemplo, inúmeras reportagens, a Alemanha vai ser um dos líderes na produção de energia solar, aquela coisa toda, né? A Alemanha verde, olha que coisa interessante. Se você pegar a pior região ensolarada do Brasil, que está lá no sul, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma das menores incidências, ela ainda é 40% melhor do que a melhor área da Alemanha. Então, mesmo na geração de energia solar, o Brasil é praticamente imbatível. Se você levar lá, às vezes, a questão do Nordeste, o Pará também, são os estados que têm essas maiores horas de incidências solares durante o dia. Próximo, por favor. Então, esse é um futuro que a gente acaba não conseguindo aproveitar. Essa história a gente precisa contar melhor. E olha que coisa interessante, isso aqui é um trabalho feito por um grupo de mulheres do agronegócio, e elas chamaram de olho no material escolar. O que elas fizeram? Elas pegaram mais ou menos 96% de todo o material escolar, de livros que são distribuídos nas escolas públicas do ensino médio e do ensino fundamental, e fizeram uma análise desse estudo. Tá? Olha, o que se fala? Onde tinha uma referência do agronegócio, próximo, elas fizeram uma análise. Que tipo de referência que se faz? Das referências que hoje estão sendo ensinadas nas nossas escolas públicas, 60% são contra o agronegócio. Apesar de tudo isso que a gente falou aqui, e sabe o que é o triste dessas referências? Apenas 3,5% tem algum embasamento científico. O resto é tudo opinião do autor. Ele joga, coloca num livro didático, vai para a escola, e 60% desses alunos, e quem são esses alunos? Vai ser um futuro juiz, vai ser um futuro promotor, pode ser um futuro presidente da República, um futuro governador, ou um futuro prefeito aqui de Araçatuba ou de Birigui, com essa imagem na cabeça de que o agronegócio tem essas referências contras, é destruidor, queima, Amazônia, agrotóxico, essas coisas tudo. Próximo, por favor. Então a gente precisa contar essa história melhor. Ou então, ver o que acontece com os nossos vizinhos. Essa foto aqui eu tirei em Caracas. Esse aqui era um supermercado que era privado, ele foi expropriado, os bicentenários, né? Gôndolas totalmente, porque às vezes a gente, assim, tem aquela história que fala, né? Você não dá valor na saúde até você ficar doente. Você não dá valor no agro até você passar fome. Então é isso. Ninguém consegue entender o impacto do que é você chegar no supermercado e ver uma gôndola assim na capital de um país, em Caracas, né? O que a falta, o próximo, 90% das fazendas da Venezuela elas foram expropriadas. E olha que coisa interessante, isso aqui é mercado, que é isso que vocês estavam falando aqui, o que o Ilan defende. Isso aqui é um lugar, você chega, né, numa cafeteria e você pode pedir 20 aditivos de um simples café. Olha que coisa incrível, né? Isso é liberdade econômica. Você chega lá, você pede seu café com menta, com baunilha, com chá não sei o quê, próximo, por favor. Você pode fazer então isso é a liberdade econômica. Agora, a falta disso leva a algumas coisas interessantes. Não sei se você sabe, a Alemanha ela está sempre entre o segundo e o terceiro maior exportador de café do mundo. Não sei se alguém aqui já visitou a Alemanha, mas você nunca vai ver um cafezal na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha não tem um único pé de café. Próximo, por favor. E por que ela é assim? Olha que coisa interessante. Eu estou falando aqui em empreender. Há 3 semanas eu estava lá na Alemanha. Eu fiz questão de comparar essas fotos aqui, elas têm 3 semanas. Café. Comprei um café lá na Alemanha. Você paga 7% num café torrado lá na Alemanha. 7%. Aqui no Brasil você paga 31,45%. Nós somos o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. O Brasil precisa industrializar, temos que parar de vender matéria-prima, vamos agregar valor nas nossas... Agregar como? Se você for montar uma torrefação de café, aonde você vai montar? Num lugar que cobra 7% ou num lugar que cobra 31,45%? Então essa segurança jurídica depende dessa liberdade para que você possa constituir e implementar o seu negócio. Nós estamos tendo uma reforma tributária aí no Congresso. Se a gente ficar atento, próximo, por favor, a gente tem que ficar com esses detalhes para que a gente possa ir, porque o país, repetindo, é incrível, né? Isso aqui são os países
que são os países continentais, com áreas superiores a 5 milhões de quilômetros quadrados. São esses países. O próximo, por favor. Agora você pode pegar também os países que são as grandes economias do mundo, um PIB superior a $1 trilhão. Você tem esses países aqui. Ou você pode, o próximo, pegar aqueles países que são os grandes mercados internos, países com população superior a 150 milhões de habitantes. O próximo, por favor. Quais são os países que atendem esses 3 requisitos? São grandes em termos de território, grandes economias e grandes mercados. O próximo, por favor, apenas 3. Esses 2 a gente sempre ouve falar, Brasil e Estados Unidos. Mas tem um terceiro que está aqui, que é o Brasil. E desses 3, o único que tem água e sol sobrando à vontade é o Brasil. Então, que coisa incrível é esse país que a gente tem. O próximo, e como a gente não sabe contar essa história. Isso aqui foi uma coisa interessante que há alguns anos eu fiz isso aqui lá em Rio Preto, mas ainda continuo, né? Não consegui acreditar. Eu fui reconhecer firma, né? Que é uma coisa também única no Brasil, reconhecer firma. Em outros lugares do mundo não existe isso. Aí eu fui lá no cartório de Rio Preto, assinei aqui e reconheci a minha firma. E o rapaz leu o texto do documento e falou assim: doutor, mas isso aqui o senhor vai levar na tal repartição pública? Eu falei: vou. Ah, então o senhor tem que reconhecer a minha firma. Eu falei: como? Porque eles exigem que o senhor reconheça também a minha firma. E eu tive que sair de lá realmente de um cartório de Rio Preto, eu fui para outro cartório lá em Rio Preto, porque tive que reconhecer a firma do cara que reconheceu a minha firma. Isso é um negócio incrível. Exatamente. Essa aqui é a minha assinatura. Essa aqui é a assinatura do cara que reconheceu a minha firma, e esse daqui é a assinatura do cara que está reconhecendo a firma do cara que reconheceu a minha. Nossa, que segurança que você tem nisso daqui. É incrível. Isso, assim, como é que a gente foi, é tão paciente, é tão tolerante com essas coisas, né? O próximo é um negócio assim, o que é verdade, é o que a gente fala. O que a natureza nos dá, a burocracia nos toma. E eu vou dizer, a gente pensa, ou vocês pensam, raríssimos são os brasileiros que realmente conhecem o Brasil. Eu não sei se você já ouviu falar dessa cidade aqui, ó, Santa Maria das Barreiras, uma cidade no sul do Pará. Ela foi fundada em 1888, ela tem 135 anos. Santa Maria das Barreiras está virando um dos maiores polos agrícolas do Brasil e principalmente do sul do Pará. Mas preste atenção, vou te falar 2 características de Santa Maria das Barreiras. Ela tem 21 mil habitantes, fundada, vou repetir, 1888. Santa Maria das Barreiras é um dos maiores municípios do Brasil, não tem um único metro de asfalto feito pelo Estado. Vou repetir, um município que não tem um único metro de asfalto feito pelo Estado. Agora, sabe qual que é o pior? Nessa cidade, 21 mil habitantes, uma cidade comum aqui da região, tem escola, tem Banco do Brasil, tem parque, tem a prefeitura, tem tudo, mas não tem uma única escritura. A cidade inteira, ninguém tem escritura. Tem uma agência do Banco do Brasil, não sei, aqui teve ele que trabalhou no banco, não sei como que o Banco do Brasil, porque ele montou lá com um contrato de padaria, negócio daqueles pães, né, porque ninguém tem escritura. Como é que pode, em pleno século XXI, uma das maiores economias do planeta, a gente tem ainda uma cidade inteira, onde nenhum dos habitantes tem o documento do seu imóvel? Vocês já imaginaram a quantidade de brasileiros que vivem na economia informal? Se você parar e voltar, não sei se você sabe, o maior sistema de financiamento do planeta é o sistema norte-americano. E grande parte dele é baseado nas hipotecas. O sujeito dá o imóvel em garantia. Então você tem aqui uma imensidão de brasileiros que vivem na ilegalidade, que são marginalizados pelo sistema financeiro, porque eles não conseguem ter acesso a crédito. Por quê? Quem que vai emprestar para um cara? O cara pode morar na melhor casa, pode ter a padaria, pode ter o que for, mas ele não consegue ter. Por quê? Porque ele não tem um documento. Como é que o Estado não regulariza isso? Então é isso que eu falo. Não é questão de colocar a gente aqui liberal, escola de Chicago, não é colocar o Estado abaixo, destruir o Estado, mas é o Estado que cumpra as suas funções básicas, pelo menos o direito de propriedade. Isso é insegurança jurídica. O próximo, por favor. Quer dizer, não tem como o país ir para frente com isso. Agora, repetindo, o país, nós já temos. Isso aqui é um mapa que eu fiz dos principais furacões, né, que teve esses últimos furacões agora. Nem coloquei os Estados Unidos aqui no norte,
porque ali as incidências são altíssimas. Mas aí você vai ver a incidência da América Central para a América do Sul, você vai ver que basicamente não existe nenhum tipo de risco. Próximo, por favor. Quer dizer, são coisas principalmente pequenas em termos dessa questão dos furacões. E aí a gente sempre tem essa ideia, não, mas é o Estado que constrói a infraestrutura, você precisa... Não, eu vou te dizer, grande parte dessas regiões de fronteiras não foi o Estado. Foram brasileiros que a gente nem sabe o nome. Esse aqui, por exemplo, é um deles, chamado Sr. Ariosto da Riva. Tá? Próximo, por favor. O Sr. Ariosto da Riva, por exemplo, ele fundou várias cidades. Fundou Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás, fundou Naviraí, no Mato Grosso do Sul, Seu Enio Pepino. Você tem tantos colonos. Isso é um mercado, é empreendedores abrindo e fundando cidades. Então a gente tem que parar, não, o Estado precisa, porque é o Estado que faz, a cidade. Não, próximo, tem muitas coisas que o Estado mesmo que faz. E aí, como agricultor, se você tiver às vezes algum medo, algum receio, agora em dezembro eu acabei visitando a Ucrânia num programa de ajuda humanitária. Isso aqui é uma fazenda de plantação de milho, e isso aqui é um resto de um tanque russo dentro de um produtor de milho lá na Ucrânia. Então você imagina, esse tipo de problema próximo a gente não tem por aqui, então a gente não pode realmente reclamar. Quais os problemas que eu tenho, além da insegurança? Eu não consigo contar essa minha história. Isso aqui é uma colunista social, jornalista lá do Rio de Janeiro. Olha aí o que publica, ó. Não canso de insistir e repetir aqui: o agro é morte, o agro é fome, o agro é crime, o agro é invasão de terras, o agro é ganância. Que visão errada. Como é que eu preciso contar isso aqui? O agro é invasão de terras, pelo contrário, nós é que somos invadidos. Isso aqui é coisa incrível. Então, como eu preciso, próximo, mudar, eu preciso contar melhor essa história. E preciso trazer essa tradução para esse instrumento aqui, que é a Constituição. O que está acontecendo? Está todo mundo, principalmente o Judiciário, o STF, atuando fora da Constituição. E tudo isso aqui, essa hipertrofia fora da Constituição, é que gera toda essa insegurança. Então a gente precisa mudar. O próximo, a gente precisa trabalhar para que a gente possa fazer isso e poder atuar nessas coisas que são fundamentais. E aqui, principalmente na área da indústria, não teve esse choque de abertura, de liberdade econômica. Olha só, em termos de produtividade do brasileiro, aquilo que um americano faz em 15 minutos, o brasileiro está demorando 1 hora para fazer a mesma manobra industrial. Então isso a gente precisa mudar. Isso é que a gente tem que estar preocupado. Por favor, essas coisas que a gente vai ter que mudar é que a gente precisa. E é interessante como a gente se perdeu. O Brasil não era assim. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um decreto de 1890 assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Preste atenção, em 1890, olha só o que ele diz aqui, ó. As companhias ou sociedades anônimas, sejam civis ou comerciais, o seu objeto pode estabelecer-se sem autorização do governo. Coisa incrível. Você já pensou, você queria montar uma empresa, você pode montar sem autorização do governo? Era assim em 1890. Hoje, abrir uma empresa e fechar uma empresa, então. Então, como é que nós mudamos tanto? Onde é que se criou tanta insegurança? Próximo, como a gente precisa trabalhar isso. E a gente precisa botar um ponto final nesse gigantismo da máquina pública, do Estado, porque isso não gera riquezas, isso gera insegurança. Olha que coisa interessante. Todos os estados brasileiros, todos em 2019 tiveram um gigantismo. Olha aqui, se você pegar, por exemplo, o Maranhão. Maranhão tinha 22 secretarias estaduais. Pulou para 41 secretarias estaduais. Piauí tinha 21 e 40. Aí você vai ver todos eles aumentaram, inclusive Minas Gerais. Minas tinha 9 secretarias, pulou para 13. Não é esse aumento da máquina pública próximo que vai resolver. A gente tem que ficar atento em relação a isso. Esse aqui é um dado que todo mundo conhece. O próximo, por favor, só para você mostrar. Nós somos o país que mais horas você gasta para você cumprir as suas obrigações fiscais. Que é incrível a quantidade de impostos, a burocracia que a gente tem que enfrentar. Então isso tem que mudar. Nem os outros piores países chegam nem próximo daquilo que é esse desastre que é aqui o Brasil. Próximo, por favor. Então a gente tem que mudar isso e mudar urgentemente. Repetindo, porque o país a gente já tem. A gente precisa contar melhor essa história, porque olha o país que a gente tem, né? Não sei se você está conseguindo ver aqui, ó.
Tudo isso aqui, nós somos o primeiro lugar, maior exportador de valor de grãos, maior produtor de comida halal, açúcar, café, laranja, soja, de jatos regionais, frutas, banana, carne de frango, etanol, reciclagem, exportador de minério de ferro, biocontrole, colheita de plantio. O Brasil, só para você ter uma ideia, o Brasil está exportando em alimentos o que a Arábia Saudita exporta em petróleo. Só para você ter uma noção do que é a dimensão hoje da nossa balança comercial. Próximo, por favor. E não só isso, olha só como essas coisas aqui tem, né? Também, segundo, milho, prata, tem uma série de outras coisas. Então, apesar de tudo isso, apesar ainda dessa insegurança, essa é a performance que a gente tem no Brasil. Então, eu vim aqui a Araçatuba para tentar, assim, temos dificuldades, temos obstáculos, mas eu sempre gosto de repetir uma frase do meu avô, que era um imigrante espanhol. E ele ficava assim irritado quando alguém chegava, o Brasil tem muito problema, o Brasil tem muita dificuldade. Ele falava, não, o Brasil é um país abençoadíssimo, e é isso aqui. Quem tem problema é o governo, é uma estrutura burocrática, e isso a gente pode mudar. Agora o país não precisa de mudança nenhuma. Próximo, Rodrigo, acho que esse era o último slide. Era o último slide. Então é isso que eu quis tentar trazer aqui para vocês. Pouca coisa. A gente não está em países que tem ciclones, não estamos em países que tem terremotos, que tem guerras. Pelo contrário, nós somos um país que tem um futuro imenso. Agora, a gente precisa traduzir isso numa história a ser bem contada, e a gente precisa ter o quê? Um mínimo de segurança para garantir essa liberdade econômica, garantir esse direito de propriedade. Porque eu vou dizer, hoje se fala muito às vezes na questão da liberdade, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, coisas desse tipo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o que mais faz falta nesse país é a liberdade econômica. E a liberdade econômica, às vezes, ela não afeta tanto a gente, afeta, mas sabe quem que afeta mais? Principalmente aos mais pobres. Aquele cara que quer montar, às vezes, uma pequena borracharia, quer montar um carrinho de pipoca. Esses dias, o meu irmão lá comprou um carrinho de pipoca, que ele queria comprar um carrinho antigo de um cara lá de Rio Claro. Aí o cara, ele vendeu, meu irmão acabou comprando um carrinho, que era um carrinho daqueles antigos, meu irmão gosta de coisas antigas e tal. Aí, era um sujeito muito simples, ele comprou lá esse carrinho antigo, veio para Rio Preto. Aí meu irmão estava me contando que passou uma semana, o cara pegou um ônibus lá em Rio Claro e veio para Rio Preto, porque ele esqueceu a placa, a licença do carrinho que tinha para ele vender pipoca lá no centro de Rio Claro. Ele veio buscar a placa para voltar para lá. Aí ele estava dizendo para o meu irmão, acho que ele vendeu o carrinho lá, acho que R$1.500, um carrinho de pipoca. Falou, essa plaquinha aqui vale R$10.000. É o ponto dele lá, uma plaquinha autorizada. Aonde nós vamos parar? O sujeito, para vender uma pipoca numa praça pública, ele tem que ter uma licença da prefeitura que vale mais do que o patrimônio do que ele tem. Então, essa falta da liberdade econômica afeta principalmente os mais pobres. Era isso que eu quis aqui trazer para vocês aqui nessa noite. Muito obrigado. Pessoal, eu não sei se essa apresentação já tinha sido feita preliminarmente, mas na retomada do Ilan para fazer essa palestra, e nem está combinado isso no nosso cerimonial, você me desculpa, Marcelo, mas é que eu me emocionei aqui, porque eu falei assim, eu preciso desafiar o Antônio a falar desse tema, da insegurança jurídica que nós estamos vivendo. E o que nós tivemos aqui hoje foi mais do que uma palestra. Isso aqui é uma aula. E não estou aqui bajulando barato, eu sei que você não é o tipo de pessoa que gosta disso. Isso aqui é para a gente entender efetivamente que se nós não quebrarmos muitas vezes as nossas crenças criadas na social-democracia que nós vivemos nessas últimas décadas, nós vamos ficar subsidiando o Estado que cria essas dicotomias malucas em que um vendedor de pipoca paga mais pela burocracia do que pela produção efetiva de riqueza. E o pessoal que quiser fazer pergunta já vai anotando para o Marcelo poder pegar, mas eu queria entregar uma coisa para você, Antônio. Um cavaleiro da liberdade como Mises não escolhe ser ou não ser. Ele é, e pronto, e acabou. Marcelo, tem só isso está na sua mão, por favor. Isso aqui é só um mimo.
E como o Antônio, ele gosta de viajar, conhecer o mundo e levar a palavra de Deus e do trabalho para todos os lugares, isso te torna um cavaleiro da liberdade. E liberdade ou morte, libertas aut mors, que você colocou no final do seu artigo em homenagem a gente. Muito obrigado, Antônio. Quem fez a pergunta? Muito boa. Esse tipo de pergunta é um retrato do Brasil. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma palavra que diz que uma propriedade improdutiva ela pode ser invadida. A propriedade improdutiva ela é passível de desapropriação. E o absurdo é tão grande que durante a campanha eleitoral, não sei se vocês se lembram, mas um candidato a presidente da República ele disse o seguinte: não, o MST não invade propriedades produtivas, invade propriedades improdutivas. Aonde está escrito na nossa legislação que a propriedade improdutiva pode ser invadida? Não existe. O direito de propriedade é direito de propriedade. O que a nossa Constituição faz, Marcelo, é dizer o seguinte, que a propriedade improdutiva ela pode ser desapropriada pelo Estado e ser objeto de uso na reforma agrária. Agora, a gente acostumou tanto com essa questão de invasão que a gente aceita a invasão de uma propriedade improdutiva. Então esse é o nosso erro. A gente tem que retomar rédeas, retomar o controle do que é o direito de propriedade, porque não, pode ser até um dia que alguém aprove, vire uma Venezuela, mas por enquanto a nossa legislação ela não permite que a propriedade improdutiva ela seja invadida. E no entanto a gente, não sei se vocês viram aqui, regularização do Pontal, né? Foi um avanço importante. Você pode reparar, os partidos de esquerda já entraram no STF contra essa legislação que demorou mais de 50 anos para se fazer isso, porque a gente tem isso na cabeça. Não, a improdutiva ela pode ser... Isso também serve para a área urbana. Se alguém quiser ter um terreno, né, e está ali, não quer construir nada, quer esperar alguma valorização, ele tem um direito, a propriedade é dele. Mas não, essa casa está aí, pode invadir. Não, ela é objeto de apreciação para fins de reforma agrária, mas não para a invasão. Então essa função social, essa coisa, é apenas para a questão da reforma agrária, o índice de produtividade, jamais para a invasão. Eu tenho áreas lá, Santa Cruz do Xingu, mas não fui atingido. Na realidade, o que a gente precisa ser, estar bem informado. Não foi uma portaria expropriando. O que aconteceu é que a FUNAI, ela homologou um estudo, né, de um antropólogo em que diz que essas áreas são áreas com resquícios de indígenas e que poderão ser expropriadas. Então, esse é o primeiro estágio da formação de uma área indígena, tá? Então, isso tem que subir depois para o Ministério da Justiça, tem que ser homologado pelo Ministério da Justiça, vai para o presidente para ele assinar essa portaria. Então, o que nós temos que fazer agora? Já aprovamos o marco temporal na Câmara. É necessário a aprovação do marco temporal no Senado. Agora depende da sociedade, nós temos que pressionar. Eu acho que, assim, há coisas do mal que vêm para o bem, porque você viu que o negócio já empacou no Senado, a questão do marco temporal. Então tomara que essa portaria, porque é um absurdo, só em Santa Cruz ali você vai pegar quase 200 mil hectares de áreas já plantadas em soja, que isso seja agora um instrumento para que o Senado aprove o marco temporal, porque se o Senado aprovar o marco temporal, cai todo esse estudo, porque ele vai ser contra o marco temporal. Então depende agora da gente. E vou dizer uma coisa, hoje o nosso grande problema em termos de segurança está no Senado Federal. Não está nem tanto na Câmara. Talvez nunca a gente tenha tido uma bancada a favor do livre mercado, a favor da segurança como a gente tem hoje na Câmara, mas ainda não temos no Senado. Temos uma boa bancada, mas não essa maioria tão segura. E por que eu estou dizendo isso? Porque na próxima eleição nós vamos eleger 2 senadores. Então é muito importante, se tem um problema onde a gente não tem políticos voltados para a livre iniciativa,
exatamente no Senado. Então é o momento de a gente ficar muito atento. E eu vou dar um número aqui para vocês, mesmo que não seja do agro. O agro brasileiro hoje, ele usa em média 65, 70 milhões de hectares. Com 65, 70 milhões de hectares, o Brasil é essa potência agrícola que vocês viram aqui. Alguém tem ideia de quantos hectares a gente tem já demarcados em reservas indígenas? Não, 14% do território brasileiro. 130 milhões de hectares. Nós usamos 70 milhões para ser essa potência agrícola. Nós já temos 130 milhões de hectares em reservas já homologadas. Não estou colocando nenhum hectare que estão em estudo, que já foram demarcadas, mas não foram homologadas e assim por diante. Então, veja só como a questão indígena hoje não é mais a questão de mais terras, mas é muito mais de autonomia. Não sei, uma coisa interessante, está falando aqui de segurança jurídica, de liberdade. Vocês sabiam que os índios não podem plantar? Ninguém pode plantar numa área indígena. Eu tenho um dos trabalhos, o Rodrigo, um instituto que se chama Fé e Trabalho, e que a gente estimula muito a liberdade econômica entre os indígenas. Só para você ter uma ideia, os parecis no Mato Grosso, eles devem estar plantando esse ano contra o IBAMA, levaram 120 milhões de multas do IBAMA por plantarem, porque a lei não permite, eles estão lá, estão plantando. O orçamento que eles vão arrecadar com a cultura de soja esse ano, uma tribo, os parecis, em Campo Novo dos Parecis, vai ter um faturamento quase o tanto da FUNAI inteira para o Brasil. Uma tribo no único local. Não sei se vocês, os maiores latifuniários do país hoje são os índios. 14, quase 15% do território nacional nas mãos dele. Eu vou aqui, quer dizer, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Vocês conhecem, já ouviram falar de uma rede de restaurante chamado Hard Rock Café? Já ouviram falar? Sabe quem são os donos? Os índios seminoles dos Estados Unidos. Os índios americanos, eles são empreendedores, eles têm indústria de laranja, eles têm indústria de celulose, não estou nem falando dos cassinos, hein? De empreendedores mesmo, tem rede de restaurantes. Aqui, eu fui visitar essas fábricas, por exemplo, de celulose, tem índios no Canadá que são grandes produtores de petróleo nas suas reservas. Aqui, nada, zero. Você vai falar isso? Não, então nada, não pode ter nenhuma exploração mineral. Então, se há alguém que precisa de liberdade econômica no Brasil, também são os indígenas, que eles possam plantar, que eles possam explorar suas fazendas, respeitando a legislação ambiental, mas como qualquer outro brasileiro, a gente acaba não tendo isso, né? Olha, eu sempre brinco, eu acho que o Ricardo está aqui, ele vai entender o que eu vou falar, né? Mas eu acho que a gente sempre deveria colocar uma estátua de algum asiático, de algum chinês nos nossos municípios, porque é impressionante. O que dá estabilidade, o que dá segurança pelos próximos 10 anos, pelo menos, é a voracidade das compras dos países asiáticos em busca do nosso agro. Então a China está aí, a China compra 10 navios de soja, essa semana agora foram 10 navios por dia de soja. Isso é um negócio gigantesco. Cada navio de 60 mil toneladas de soja é 20 mil hectares de soja, para você ter uma noção do que isso movimenta na economia. Então, eu vou falar uma coisa que vai parecer um pouco assim, engraçado para vocês, é um meio até irônico, mas a gente fala assim, o Brasil é dependente da China, a gente precisa diversificar o mercado, precisa não alterar. Mas eu diria para vocês hoje que a China, ela é muito mais dependente do Brasil do que nós somos dependentes deles. E eu acho que esses atores externos, né, esses países muçulmanos ou a China, com essa dependência que eles têm hoje, porque eu vou te falar uma coisa para você, você tem ideia se o Brasil fosse riscado do mapa do dia para a noite hoje, o que aconteceria no mundo? Um país que manda comida para 200 países, o que aconteceria? Então, essa questão do Brasil virar Venezuela, essa coisa toda, claro que tem esse risco, mas é mais difícil por quê? Porque esses atores externos, eles não querem que essa bagunça aconteça aqui dentro, porque se acontecer aqui dentro, eles caem também lá fora. Então hoje você tem uma conjuntura externa que, por incrível que pareça, nos ajuda a dar uma certa estabilidade.
né? Então, por isso que eu acho que o Plano Safra, olha que eu não votei nesse governo, tenho seríssimas restrições a esse governo, mas o Plano Safra, ele não é tão ruim como poderia. O governo está fazendo muitas coisas ruins em relação ao agro, mas em relação ao Plano Safra da pergunta, vamos só ver como vai ser o fluxo da liberação desses recursos, mas o volume até que não ficou tão ruim, poderia ser muito melhor. O que falta é essa liberdade econômica, parar com essas bobagens que eles estão falando aí de voltar a estoque regulador, o governo querer comprar estoque, tudo isso vai ser um retrocesso imenso. Mas então eu acho que essa questão externa nos ajuda um pouco a ter um horizonte um pouco mais claro. Claro, eu acho que eu particularmente, eu vou trabalhar muito para que a gente tenha um outro horizonte nas próximas eleições, mas se não tiver, eu acho que esse cenário nos ajuda. Agora, o que a gente precisa? E principalmente o agro, não sei se são muitos aqui são do agro. Talvez o agro, por exercer a sua função longe dos grandes centros, a gente não liga muito para a política. É ou não é? Estou lá em Santa Cruz do Xingu, estou lá em Santa Maria das Barreiras plantando, nem me interessa. Às vezes eu estou lá, mas naquele dia em Brasília estão tomando uma decisão que vai afetar a minha safra. Então eu acho que precisa de mobilização política, nós temos que saber fazer política. Aliás, o setor produtivo precisa saber fazer política, usar mais as nossas federações, as nossas confederações, principalmente nessas articulações junto ao Congresso Nacional. É difícil, cada um tem uma particularidade, né? Mas assim, é interessante, vocês viram que recentemente faleceu o ministro Alisson Paulinelli, que foi um ministro da nossa agricultura, e ele foi um dos impulsionadores da Embrapa, que foi um órgão extremamente importante nessa viabilização do cerrado. Tem aquele pai da Revolução Verde, que foi o único prêmio Nobel ligado à agricultura, chamado Norman Borlaug, e ele visitou o Brasil, e visitou lá a nossa região. Eu nunca me esqueço que ele disse a seguinte frase: olha, a revolução do cerrado brasileiro vai ser maior do que a Revolução Verde, que hoje você lê, esse aumento de produção, principalmente do trigo na Índia, essa coisa toda. Então, essa revolução do cerrado é um negócio incrível. Então, eu acho que esses governos que participaram lá atrás, e a maioria deles, por incrível que pareça, eram governos militares. O Alisson Paulinelli foi um ministro de um governo militar, isso foi incrível, esse salto de ocupação no cerrado. Eu acho que esse foi um dos grandes saltos que a agricultura brasileira deu. E acho, e aqui não posso deixar de dizer, o presidente Fernando Collor, quando ele deu esse choque de liberdade no setor. Talvez vocês não saibam, né? O nosso presidente, uma época lá, ele disse assim: o carro brasileiro é uma carroça. Não sei se os mais velhos aqui vão lembrar disso, mas ninguém podia comprar um carro importado. Você para comprar um carro importado, você tinha que comprar de algum embaixador estrangeiro, e depois de 2 anos que ele podia. Não tinha carro importado. A gente tinha a lei da reserva de informática, a telefonia, né? Não sei se os mais antigos vão se lembrar aqui, mas a gente declarava a linha telefônica no imposto de renda. Era patrimônio, era um negócio. Então, isso foi um choque que a gente deu na economia, que foi incrível, né? Eu vou repetir, foi uma pena que a indústria não foi adiante, ela acabou se retroagindo, ficou na proteção, essa coisa toda. A agricultura não, foi dolorido. Vocês imaginam, quando a gente fez essa abertura, reduzimos as alíquotas, e muita gente teve que sair fora, porque não era eficiente, mas deu esse agro que a gente tem hoje. Olha, tem aquela legislação que algumas federações estão fazendo, eu não estou falando aqui para ninguém contratar jagunço, não se trata disso, mas a união do setor é muito importante, e muitos estados estão fazendo isso, porque em 24 horas você tem aquele direito, na parte jurídica, que te dá esse resguardo para que você possa desocupar a fazenda. Então, o que eles estão fazendo? Reunindo um grupo de agricultores, e se uma fazenda foi invadida, eles estão fazendo essa contraofensiva dentro dessas 24 horas. Agora, é lamentável, né, a gente ter que recorrer a esse tipo de argumento. E para isso, não sei se vocês sabem, a frente parlamentar, aquilo que eu disse, nunca nós tivemos uma frente parlamentar, que hoje tem aí 320, 330 deputados e senadores, tão ligados ao direito de propriedade como a gente tem agora. Existem 3 ou 4 projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, e eu acho que essa bancada vai conseguir aprovar isso, que vai dar muito mais resguardo, vai tornar a invasão crime, tem uma série de coisas aí que a chance de se passar é razoável
dentro do Congresso Nacional. É uma das coisas que a gente precisa se mobilizar para evitar isso no futuro. A Europa é um deles, porque veja, não sei se você sabe, por exemplo, o açúcar na Europa. O açúcar na Europa ele é produzido pela beterraba. A beterraba é uma cultura que você tem que plantar ela todo ano e você só colhe 3 meses no ano. A cana você planta agora e você faz pelo menos 5 cortes. Então a eficiência da cana em relação à beterraba é anos-luz de diferença. Então, se a gente tiver uma liberdade de comércio, né, uma liberdade econômica, por exemplo, na área do açúcar, a gente fecha, o Brasil fecha literalmente a indústria açucareira da Europa. Se a gente abrir o mercado, por exemplo, do suco de laranja nos Estados Unidos, a gente acaba com a produção do suco de laranja na Flórida. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, tem aquele movimento, né, Farms Here, Forest There, nos Estados Unidos, que diz assim, olha, fazendas aqui e florestas lá. Isso tem cartazes, tem propaganda que eles fazem. Então, esses países... E eu vou dizer hoje para vocês, essa questão ambiental, ela é preocupante, a gente tem que tomar conta, a gente tem que conservar, o Brasil tem que ser um exemplo. Nenhum país do mundo tem o ativo ambiental que a gente tem. Mas hoje eu garanto para vocês que a maior parte, 80% do discurso ambiental aí fora é um discurso travestido de protecionismo. Porque eles sabem que eles não vão conseguir competir com o produto brasileiro. Então, a única alternativa que se resta é o quê? As barreiras econômicas começam a cair e começa a subir esse protecionismo ambiental. Então, é comum. Não sei se vocês viram essa semana, por exemplo, uma deputada federal indígena, né? Ela chama Silvia Wapi, e ela fez uma publicação naquela CPI de um documento mostrando, por exemplo, a Fundação Ford pagando lideranças indígenas brasileiras para irem para fora, isso tudo documentado, isso foi feito no Congresso Nacional, para denegrir o agro brasileiro lá fora. Essa semana ela fez essa denúncia. Então a Fundação Ford fazendo esse tipo de ação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão desse protecionismo que a gente tem aí por trás. Agora, é claro, eu diria que isso até é um bom problema. Enquanto a gente era um grande importador de alimentos, era o 4º maior importador de carne e assim por diante, a gente não incomodava. Agora, esse gigante incomoda muito. Tem gente querendo dar cotovelada no Brasil de tudo quanto é lado. O Brasil precisa ser muito mais proativo nisso. Nós somos um grande mercado e a gente ainda não exerce, a gente ainda tem aquele complexo. Mas assim, uma das coisas que eu acho que todo brasileiro precisa começar a aprender é que o agronegócio ele vai dar um protagonismo geopolítico ao Brasil no cenário global que a gente nunca teve. As pessoas vão olhar para cá e falar assim, não dá. Não sei se vocês viram agora, recentemente, o secretário do Biden, né, um secretário de Estado do Biden, ele deu a seguinte declaração, porque dificilmente você vê uma autoridade lá nos Estados Unidos dar alguma declaração sobre o Brasil. E esse secretário está fazendo mais ou menos aí um mês e pouco, falou, não se pode interromper o fluxo de fertilizantes para o Brasil. E eles preocupados, né, com a questão aqui. Então a gente vai ter que entender isso e saber como jogar essas peças nesse tabuleiro da geopolítica mundial. Hoje nós temos mais de 200 etnias e nós temos mais ou menos, segundo o último censo, 850 mil índios. Desses 850 mil índios, mais da metade, em torno de 55%, vivem fora das reservas indígenas. E esses que ficam dentro é que tem 14% do território brasileiro. Para você ter uma noção, os Estados Unidos é mais ou menos 1% do território que está na mão dos indígenas, eles têm liberdade para fazer cassino, o que for. O Canadá é mais ou menos 0,8% do que tem. Se você pegar a Suécia é uma das que está sempre palpitando na questão ambiental aqui do Brasil, é uma das doadoras do Fundo Amazônia, está sempre preocupado com a questão ambiental ou com os direitos das minorias, né? Pois bem, a Suécia, junto com a Finlândia, os países escandinavos, eles têm uma região que se chama de Lapônia. Quem às vezes ouviu falar da Lapônia é a terra do Papai Noel, né? Ali a Lapônia, que é a criação de rena e tal, mas ali tem um povo nativo, os Lapões ou os Samis, eles são nativos ali, são em torno de 100 mil índios
deles lá, os Samis ou os Lapões. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um dos signatários da convenção da OIT, a convenção 169. A Suécia, que é um país de primeiríssimo mundo, progressista, protege os direitos das minorias, a favor do meio ambiente, nunca regulamentou essa convenção, a 169. Ou seja, lá na Suécia, nem reserva indígena eles têm para os seus índios. Nada, zero. É o que eu estou falando. A gente precisa contar melhor essa história. A gente não sabe, a gente não tem bem informado, a gente precisa fazer essa contra-informação. E tudo isso, eu estava dizendo, talvez vocês não tenham, mas uma das coisas mais importantes para mim dessa apresentação aqui foi aquele de olho no material escolar. Porque eu acho que a maior guerra que nós estamos vivendo hoje nesse país, ela está acontecendo amanhã cedo numa sala de aula. E eu e você, nós estamos perdendo de lavada. Não é só o agro, não, é o setor produtivo. O que vocês acham que ele fala do cara que está empreendendo, do empresário? O que estão ensinando nessas escolas? Ah, os caras são gananciosos, só pensam no lucro, estão só explorando, aquela coisa. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa voltar a recuperar essa credibilidade que a gente está perdendo. Esse é um risco que a gente sempre vai ter, infelizmente. O que a gente precisa é criar mecanismos, estruturas que impeçam ou criem obstáculos a isso, né? Uma delas, por exemplo, é no mínimo uma indenização que seja valor de mercado. Então eu acho que a gente precisa ter uma legislação mais, eu diria que nós somos nascente ainda nessa questão do direito de propriedade. Então a gente precisa, repetindo, contar essa história que a gente está contando aqui, porque é uma coisa interessante, se você pegar na história, por exemplo, o direito de propriedade, para mim, ele explica muito, é uma das principais razões da pobreza do Brasil. Se você pegar, por exemplo, você pega ali por volta de 1700, 1800, você já vai ver assim, você pega lá o número de propriedades nos Estados Unidos, número de propriedade no Canadá, quando você vem para o Brasil não tem, era capitania hereditária, aquele troço, a gente nunca teve uma classe média emergente através dessas propriedades. Então a gente precisa contar isso, precisa mostrar isso, que o direito de propriedade ele é fundamental na geração de riqueza. Se você pegar aí na história da economia, o principal índice de multiplicação da prosperidade é o direito de propriedade. Nenhum país vai adiante sem o direito de propriedade. Então a gente precisa mudar isso junto ao Congresso Nacional, contar mais essa história. Um dos segredos da China virar essa potência, e é um país ainda muito mais ligado ao socialismo, é a questão do direito de propriedade. Não sei se alguém já ouviu falar de uma história que aconteceu em Xiaogang, na China. Isso vem logo depois da Revolução de Mao Tse-tung, rapidamente, só para vocês terem uma ideia. E a Revolução de Mao Tse-tung teve aquele salto para frente, que foi uma das maiores catástrofes, uma das maiores mortes, se estimam aí mais de 100 milhões de mortes por fome, por inanição. Em 1978, nessa pequena vilarejo chamado Xiaogang, a coisa estava assim, gente morrendo, e eu fui lá visitar esse local, tem um museu contando toda a história desse local no interior da China, Xiaogang. E assim, houve casos, relatos de canibalismo, né, gente comendo carne, porque não tinha comida, aquela coisa toda. Aí se reuniu um grupo de pequenos agricultores, 18 pequenos agricultores de Xiaogang. Aí eles assinaram um documento. Por quê? Porque tudo era coletivo, tudo era propriedade, era coletiva, e ninguém produzia nada, ninguém fazia nada. Aí esses 18 pequenos proprietários, eles resolveram se reunir e assinaram um documento, que se chama o Documento de Xiaogang, um documento muito simples, assinado à luz de vela, num pequeno vilarejo, e eles fizeram o seguinte, por que eles fizeram esse documento? Olha, nós vamos dividir o pedaço de terra aqui entre 18 pessoas, cada um vai tomar conta, cada um vai produzir o que for preciso, mas se alguém descobrir que nós assinamos esse documento e alguém for preso, o vizinho fica responsável para tomar conta da sua esposa e dos seus filhos. Tamanha era a perseguição ao direito de propriedade. O documento foi assinado por isso. E eles dividiram e começaram a produzir. O que aconteceu? Na primeira safra, explodiu a produção de arroz. E todo mundo começou a ficar olhando, e todo mundo começou a ficar desconfiado. E esse negócio foi indo, foi indo, foi indo. No ano seguinte, o Partido Comunista da China
torna uma declaração que aquilo era ilegal, que não se podia, mas por uma questão de sobrevivência, eles continuam. No segundo ano, era a época que estava subindo ao poder o Deng Xiaoping. Ele vai visitar aquele pequeno vilarejo, ele entende o que está acontecendo, por isso que tem esse museu, tem as fotos dele visitando, ele fala, olha, essa experiência aqui de de Xiaogang, nós vamos estender ela para toda a China. E aí começou o nascimento dessa China moderna que a gente vê hoje, que a gente fala, né, o socialismo capitalista, cada um tem uma expressão, mas é esse socialismo que respeita o direito de propriedade, cada um tem a sua. Então, nem na China conseguiu-se funcionar sobre isso. Eu gosto sempre de brincar, nem na Alemanha, que é o alemão, que é sistemático, que é produtivo, a falta do direito de propriedade funcionou. Porque se você pegar a produção também de comida na Alemanha Oriental, foi um desastre, desnutrição e assim por diante. Então essas coisas, esses fatos, a gente tem que trazer à tona para que isso não ocorra aqui no país e tenha o velho e bom respeito à propriedade privada. Se associar ao ILAM, procurar suas entidades, sindicatos, sair na briga, arregaçar as mangas, defender. Assim, a luta da liberdade, ela sempre foi uma luta de minoria. Nunca vai ser a luta da maioria. A maioria sempre está mais acomodada, não está muito preocupado. Numa noite hoje aqui de sexta-feira, sei lá, estão tomando um chopp, fazendo qualquer coisa. Então a luta da liberdade é uma luta de minoria. Agora, o Brasil vale a pena. Vocês viram aqui isso que eu tentei mostrar aqui para vocês. E se eu perguntasse para mim, por incrível que pareça, a palavra-chave para a gente virar e abrir a porta para a gente saltar para o primeiro mundo, se chama liberdade. O dia que a gente tiver isso, a gente fala assim muito, é uma questão cultural. Não é tanto isso. Eu mostrei aqui para vocês aqui, né, a tributação, por exemplo, na Alemanha do café. Aqui é 7%, lá é quase 32%. Que cultura que é? É tributário. Abaixa o imposto aqui para você ver como é que a gente não vai saltar. Quando você tira um garoto daqui, ele vai para um ambiente que tem liberdade, o que ele faz? Ele vira um cofundador do Facebook. Você não viu? Não sei se você sabe, o WhatsApp também tem um brasileiro lá. Essa garotada, somos extremamente criativos. Agora, você precisa ter essa liberdade. Uma coisa que a gente não consegue imaginar isso aqui. Eu tenho uma filha minha que faz economia na Universidade de Chicago. Olha que coisa, vou só contar para vocês o que é essa mentalidade. Agora ela teve as finals, né? Agora estão no período de férias. Olha a prova dela. Ela tem 2 prêmios Nobel que são professores dela. Um desses professores chegou um dia, nessas finals que chamam suas provas finais, ele falou, não me lembro agora, tipo assim, era uma quarta ou numa quinta-feira, ele falou assim, a prova vou fazer a prova hoje e vocês vão me entregar o resultado na sexta-feira da semana que vem. E aí, acho que tinha, sei lá, 30 alunos da classe dela, ele dividiu rapidamente eles em 5 grupos, e aleatório, porque a escola sempre você monta os teus grupinhos, né? Mas ele fez aleatório, cada um, aí fez um grupo dela, sei que ele criou 5 grupos, aí ele tirou $500 do bolso e deu uma nota de $100 para cada um daqueles grupos. E falou o seguinte, olha, prova de economia, o que vocês vão fazer aqui agora? Eu quero que vocês façam um plano de negócio, executem esse plano de negócio e me voltem aqui na sexta-feira com os resultados. E o critério da nota, da maior para menor, vai ser quem trouxer o melhor resultado financeiro. Quando ela me contou isso, eu falei, impossível um dia a gente fazer uma prova dessa aqui numa universidade brasileira. Mas só para vocês contarem, né? Olha só, na USP, né? Olha só, minha filha acabou pegando em segundo lugar, porque eles de $100 eles conseguiram $500, eles ganharam $400. Aí eu sei que lá em Chicago ia ter um show naquele fim de semana, aí eles pegaram esses $100, compraram umas camisetas e foram lá para foram meio cambistas, né? Foram lá comprar os ingressos e vender os ingressos. Eu sei que eles ganharam $400 e voltaram com $500. Aí quem ganhou voltou com $2.100. O cara ganhou $2.000. Todo mundo ficou curioso, né? Só para você ter uma ideia o que é isso. Aí minha filha falou, e cada um dos grupos tinha 40 minutos para falar na classe. Olha o que o líder desse grupo fez. Ele foi lá fora da escola e falou o seguinte, olha, quem quer comprar 40 minutos de uma aula
que tem estudantes de 19 países, de 19 nacionalidades diferentes, que é o top em termos de economia, tem 2 professores de prêmio Nobel e eu estou vendendo 40 minutos desse tempo. Aí um cara que vende seguros falou, eu quero comprar esse tempo. Deu $2.000 para ele, ele foi chamado lá na frente, ele veio, gastou 30 segundos e falou, olha, eu vendi o meu tempo por $2.000, então agora o restante dos meus 40 minutos é ele que vai fazer a apresentação. O garoto sentou, ele pegou o microfone e ficou falando o que era o plano de seguro dele. Até minha filha falou, puxa pai, eu fiquei até com vontade de comprar aquele seguro. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês? Faca nos dentes de empreendedorismo. Que coisa incrível. Eu falei, quase eu caí da cadeira. Minha filha contou isso agora, quando ela veio de férias. Eu falei, que coisa. Aí a gente não consegue entender. Um problema cultural. Não, é isso que estou ensinando para a garotada. O que a garotada daqui hoje do Brasil quer? Vamos falar a verdade? Não, pá, eu quero prestar um concurso, tio. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, é isso. Acho que ver o pai apanhar tanto, né? Parte tributária, parte trabalhista. Não quero mexer com essas coisas, não. Eu quero pegar o serviço público, ganhar minha estabilidade. Que país vai para frente, onde você tem uma geração, nosso futuro, querendo um concurso público? Eu não estou criticando o funcionário público, não se trata disso. Mas não pode ser essa a ambição principal do nosso futuro e da nossa juventude, né? Penúltima pergunta, o Éder Castanheiro pergunta se existem, se você pode nominar juristas que poderiam ajudar na segurança jurídica, e deixa, eu não sei se isso aqui eu estou tomando como ironia, e a OAB? Eu pergunto para os advogados, como é que a gente pode ter uma OAB dessa, né? E com raríssimas exceções, né? Infelizmente. Agora, existem excelentes juristas. Dr. Ives Gandra Martins, por exemplo, um que eu admiro muito, um grande constitucionalista. E outra coisa, eu vou dizer é muito importante a gente sempre realçar isso. A gente sempre gosta de tirar pedradas no Congresso. E o Congresso, aquele lá, não é o nosso Congresso dos sonhos, mas é o Congresso que a gente tem. E pela primeira vez eu vejo assim, com consistência, pelo menos na área nossa, na área do agro, uma bancada ruralista, né, uma frente parlamentar da agricultura voltado na defesa da livre iniciativa. Então, esse envolvimento na política nós não temos. Dentro do processo democrático, é por aí que a gente tem que começar a mexer. É os advogados mexendo nas suas OABs, e a gente mudando esse tipo de... Não é uma luta fácil, é aquilo que eu disse. Sempre a luta da liberdade é uma luta de minoria. Mas eu insisto, o Brasil vale a pena. Não tenha dúvida que cada minuto da sua dedicação, da sua vinda aqui, em outras reuniões... não sei se você sabe, uma coisa engraçada, nos Estados Unidos o futebol acho que é o 5º esporte que tem, né? Aliás, é uma coisa interessante, se você for por aí, você não vê em nenhum lugar do mundo alguém querendo comprar os direitos do Campeonato Brasileiro, ou não é? Agora você vê aí fora, você vai assistir jogo de beisebol, o que é mercado, né? Eles negociam os direitos da NBA, basquete, beisebol, essa coisa. Então você vê o que é o mercado. Mas eu estou dizendo tudo isso, não sei se você sabe, que nos Estados Unidos, as federações de futebol, não estou falando do soccer, estou falando do futebol nosso, eles têm mais associados lá do que a gente aqui. Olha que temos o Corinthians, que temos o Flamengo, esses times todos, é uma coisa incrível isso, né? Essa falta desse espírito de associativismo, né? De a gente se vincular a uma associação, via associação a gente brigar, discutir, pleitear e assim por diante. Então eu acho que essa é uma das soluções que a gente tem dentro do processo democrático. Aproveitando, você falou de futebol, vamos partir para as 2 últimas perguntas. Uma delas é, para que time você torce? Eu sou santista, mas tenho até vergonha. E Nivaldo Albani, secretário de Desenvolvimento Econômico de Birigui, pergunta, em quantas escolas o senhor palestra por ano? Sempre que for possível, que a agenda permite, eu adoro falar para escolas, para universidades, porque eu vejo assim, eu acho que o brasileiro, ele precisa ser estimulado, é isso que falta. Eu acho que a gente tem hoje, infelizmente, não vou dizer uma lavagem, né? Mas eu acho que falta essa concepção das pessoas poderem entender mais o que é o nosso Brasil. E eu acho que a juventude é aquilo que eu disse, essa grande batalha dos nossos dias é justamente
nas escolas. Então eu tenho o maior prazer em encontrar para essa garotada. E assim, a gente pensa que às vezes, mesmo em universidades, quando você vem, mostra o Brasil que for, a garotada acorda e não tem aquele negócio. Claro que sempre tem aqueles radicais, que não sei o quê, mas a maioria entende o que é e sai dali com uma cabeça bem mudada. Finalizadas as perguntas, nós chegamos ao final desse evento, agradecendo absolutamente todos, especialmente ao Cabreira, pela participação, mas queremos aproveitar para dizer que no próximo dia 19, daqui a 2 semanas, portanto, teremos mais um evento do ILAM, sendo que os convites já estão à venda. Trata-se da palestra Objetivismo, Conceito, Razão e Evolução da Sociedade, ministrada pelo professor de filosofia e autor de diversos livros sobre o tema, Denis Xavier. Cabreira, muito obrigado pela gentileza e a todos. Boa noite, mas continuem aqui interagindo, fazendo network. Tenho certeza que todo mundo vai querer tirar foto com você. Boa noite. São 20 anos de experiência e a nossa relação com o ILAM, ela veio de um artigo que eu escrevi, o Rodrigo leu, e as ideias estão alinhadas, porque nós que somos empreendedores, nós precisamos de trabalhar pela meritocracia, por resultado. A empresa precisa de resultados. E é nessa linha que o ILAM defende, está bem alinhado com as consultorias e os clientes que nós temos atendidos também. Então, fico à disposição, se alguém depois quiser alguma informação sobre o serviço, tá bom? E muito obrigado mais uma vez. Em Penápolis, no mês de maio de 2019, a Organocampo surgiu como um sonho pessoal de vender especialidades para a produção agrícola. Após 4 anos de crescimento no mercado em distribuição de produtos para a agricultura, podemos dizer que temos um excelente time, que conta com profissionais experientes e eficientes no uso de produtos organominerais e biológicos. Estamos sempre prontos para atendê-lo com tecnologias de ponta para a nutrição e manutenção das lavouras. A Organocampo é uma empresa focada no desenvolvimento de culturas de forma sustentável e com excelência em resultados econômicos e produtivos para nossos clientes. Estamos com o produtor no seu dia a dia, do planejamento à colheita, do nascer ao pôr do sol. Contamos com um time inovador, experiente, responsável e, acima de tudo, verdadeiro com o seu cliente. Nunca pensamos, simplesmente, em ser uma grande distribuidora de produtos agrícolas. Pensamos verdadeiramente em levar o agronegócio para frente, através do oferecimento de serviços e produtos que, além de dar resultados significativos e produtivos ao produtor, também oferece à sociedade uma mudança de paradigma em sua visão, provando que o agro, além de ser eficiente e relevante, também está atento às necessidades de uma agricultura mais sustentável. Organocampo, plantando eficiência e colhendo resultados. Nós somos de Penápolis, estamos atuando no mercado há mais ou menos 4 anos. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre o Organocampo, a gente não trabalha com produtos convencionais no mercado, apenas com especialidades, produtos organominerais, produtos de controle de pragas biológico. Para quem tiver mais interesse, quiser me procurar, saber um pouquinho mais sobre o Organocampo, a gente está aí, beleza? Obrigado, Matheus. Prazer. Minha história é feita de sorrisos, aprendizados e momentos especiais. Há 4 décadas, nasci com um propósito:
acolher os pezinhos das crianças como um abraço afetuoso e protetor, cuidando e respeitando cada momento da infância. É com esse sentimento que busco inovar, evoluir e oferecer cada vez mais qualidade, conforto e ser acolhedora para todas as crianças. Estarei ao seu lado, com produtos e um amor que ultrapassam gerações. Clean, promovendo um caminhar saudável, protetor e inclusivo há 40 anos. É um prazer. Este ano, para nós, para mim, para o Valdir, para toda a equipe Clean, é um ano muito especial. Nós comemoramos 40 anos de empresa e todos nós sabemos aqui que 40 anos empreender no Brasil enfrenta muitas adversidades. E é isso, gente. É um motivo de orgulho estar aqui com todos vocês, orgulho por fazer 40 anos e também, acredito, representando o Birigui, temos outros colegas empresários do setor calçadista aqui, como o Ricardo, Samir, enfim. É isso. E aí o nosso secretário, acho que o Birigui está bem representado. Obrigado, gente. Boa noite a todos. A Tecnomega é uma empresa de TI especializada em computação em nuvem, que atua na implantação de soluções tecnológicas inovadoras e de alto desempenho. Com um longo portfólio de empresas clientes, a Tecnomega está há 16 anos no mercado, oferecendo os melhores benefícios da computação em nuvem, licenciamento, backup, disaster recovery e firewall, com máxima segurança, velocidade e economia. Somos o primeiro provedor de computação em nuvem de Araçatuba e região. Temos um data center próprio que permite você hospedar o seu sistema, backup, armazenamento e outras aplicações em servidores de nuvem privada, sem se preocupar com investimentos em infraestruturas, backup e gastos extras com energia elétrica. Um ambiente seguro, escalável, de alta performance, acompanhado de todo o suporte técnico necessário para auxiliar a sua empresa e atingir um modelo tecnológico de alto desempenho. A Lei de Proteção de Dados está em vigor e nós possuímos todos os requisitos para você se adequar ao pilar tecnológico da regulamentação. Além disso, nos preocupamos em oferecer soluções de TI focadas nas maiores necessidades das empresas, garantindo alto desempenho e alto nível de cibersegurança, qualidade e eficiência. Traga seu sistema para o nosso data center e fique tranquilo. Tecnomega, tecnologia de ponta para o seu negócio. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acredito que todos nós temos os mesmos objetivos, né, com relação a essas informações que o Ilan traz para nós. E a Tecnomega, como uma empresa de tecnologia que existe desde 2006, ela visa trazer a tranquilidade, né, que as empresas precisam para que seus sistemas estejam sempre no ar. Eu me coloco à disposição. Nós temos 2 sites aqui em Araçatuba e a ideia é sempre manter os sistemas no ar para que o seu negócio continue funcionando, né, de forma segura e com a maior alta performance. Me coloco à disposição de todos vocês. Boa noite. Na mesma mesa do Wagner está a Télios Telecom, que nós vamos passar a palavra, inclusive as duas empresas são parceiras, ao Éder Castanheiro. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vai ser uma experiência muito boa ouvir sobre propriedade privada, num momento que estamos todos em risco. Acho que é um sentimento comum e latente, né? Bom, isso aí é assunto para decorrer sobre política, mas que está muito forte. Eu sou Télios, eu e minha equipe, estamos aqui, parceiros do Wagner. Somos uma empresa de telecomunicações e serviços. Telecomunicações, internet, dados para empresas, serviços, telefonia fixa, telefonia móvel, internet com segurança. Nós entregamos a internet protegida para a sua empresa. Se alguém quiser mais informação, conte com a gente. Somos uma empresa regional e, diferente das grandes empresas de telecomunicações, o nosso objetivo é estar próximo do cliente. Temos aqui no grupo algumas empresas que são nossos clientes e que, indiretamente, eu agradeço a todos, né, pela parceria e confiança. Boa noite a todos.
Conheçam a Lincoln, a sua especialista em criação de sites de alta performance. A Lincoln é a força impulsionadora por trás de sites profissionais de conversão. Com uma paixão por tecnologia, oferecemos soluções web personalizadas e inovadoras para empresas que desejam se destacar e continuar atuando dentro do mercado. A presença digital é essencial para o sucesso de todo empreendimento. E para te ajudar com isso, nós criamos sites que vão além de apenas encantar os clientes, os guiando em uma experiência fluida e envolvente dentro de sua marca, alcançando a máxima performance e otimizando a experiência dos usuários. Um site não é apenas uma vitrine virtual, mas também é o cartão de visitas e a credibilidade que sua empresa necessita para você prosperar. Somos especialistas em traduzir a essência de cada negócio em um ambiente digital excepcional. Se você busca levar sua empresa do agronegócio a novos patamares, confie na Lincoln para criar o seu ambiente digital de alta performance e alcançar o sucesso digital que você merece. Lincoln, transformando a experiência digital de sua marca. Boa noite a todos. Sou Janice Belo, gerente comercial da Lincoln. E estamos atuando aqui em Araçatuba já tem aí cerca de 2 anos, oferecendo soluções digitais para o seu negócio. Foco principal em sites e e-commerce e atendendo também a parte de marketing, SEO, Analytics. Se precisarem de algo, pode nos procurar. Boa noite. Olá! Você já imaginou contar com um time de especialistas que vai ajudar você a investir e aumentar o seu patrimônio? Venha conhecer a S6 Investimentos. O nome S6 não é por acaso. Ele veio da união de 6 apaixonados pelo mercado financeiro e com expertise de sobra que idealizaram pilares que traduzem a forma perfeita de assessorar novos e experientes investidores. Utilizamos a mais completa plataforma do mercado para realizar os investimentos adequados ao perfil do cliente, garantindo os melhores resultados. Oferecemos outras formas de assessoria, como atendimento em seguros, offshore, comércio exterior, crédito e operações de câmbio, sempre embasado nas atualizações de mercado. Desde 2021, iniciamos o nosso plano de expansão no interior do estado de São Paulo, criando as filiais de Araçatuba e São Carlos, por enquanto. É um prazer poder ajudar as pessoas a entender do mercado financeiro, a importância do investir e a cuidar dos seus patrimônios. A educação financeira transforma vidas e a S6 Investimentos é um espelho disso. S6 Investimentos. Paixão por investir em você. Nós somos da S6 Investimentos, né? O mercado financeiro é um jogo de confiança. Eu trabalhei por 20 anos no Banco do Brasil, desses 13 anos no Private, e do Private atendendo a convite da XP, né? Que apoia a gente, inclusive, financeiramente para abrir escritórios, né? Ela tirou a gente do banco e nós abrimos a S6 Investimentos. A sede é em São Paulo, na Vila Olímpia. Em seguida, a gente abriu a filial aqui em Araçatuba, porque eu sou filho daqui do Birigui, né? E depois abrimos mais uma em São Carlos. Então, eu estou à disposição. O que eu posso, né, prometer não é rentabilidade, é diligência, né? Que é isso que a gente cuida dos clientes. É o patrimônio. Na verdade, eu cuido das conquistas financeiras, que o brasileiro tem dificuldade de entender que no fundo, significa muito mais do que dinheiro, né? Obrigado, viu? Notícias com credibilidade e agilidade. Entretenimento. E claro, muita música e novidades. Por isso, quando você ouve Rádio você só pensa em uma rádio. Rádio é clube. Tudo o que acontece no seu dia a dia, na sua rua ou na sua cidade, no seu bairro ou na sua balada. A informação procura você, onde você estiver. Pra quem faz de tudo. Para você que se informa, um portal feito exclusivamente para você. Acesse www.lr1.com.br. Você no centro da informação.
Esta é a Jovem Pan Araçatuba, com os programas de maior audiência do rádio. Jornal da Manhã, as 7 melhores. Manhã da Pan, Pânico, os pingos nos is. Tudo isso e muito mais em 104,3. Jovem Pan Araçatuba. Mais uma empresa do SRC. Oi, gente, a rádio tem que ter a nossa cara. E a Clube tem a minha cara. A melhor rádio? Clube FM. Porque quando a rádio é boa, todo mundo ouve. A Clube FM tem a minha cara. Ou seja, assim, poderoso. Ô, Luciano, eu prefiro a cara da Ivete, viu? Aquela que toca o que a gente gosta. E toca nossas canções. Gente, rádio maravilhosa é a Clube. Maravilhosa igual a Claudinha. Clube FM, a melhor rádio do Brasil. Clube FM. Boa noite a todos, muito prazer em estar aqui, muito obrigado pelo convite, Rodrigo, estarmos entre amigos aqui, recebendo o Antônio Cabreira que vai falar com a gente aí, vai dar bons ensinamentos para a gente. A gente está aí desde 1971, trabalhando na área da comunicação em toda a região. O SRC tem 14 emissoras de Lins a Três Lagoas e também o Jornal Liberal, que infelizmente é o único impresso que sobrou de Bauru a Campo Grande. Todos os outros jornais impressos acabaram padecendo, mas a gente continua aí na luta e o que precisar, tanto das nossas emissoras quanto do jornal, estamos aí à disposição. Obrigado por todos e boa noite. Obrigado, Marcelo. Como o Carlinhos da Clean disse, empreender nesse país é um desafio, né? Na verdade é uma aventura e eu acho que faz parte do propósito de cada um de nós que estamos aqui. Na verdade eu acho que empreender é o que nos une aqui hoje, né? Então assim, é uma gratidão, todo o acolhimento que a Araçatuba e região nos deu, né? Como a Araguá foi muito bem recebida em sua casa. Agora Araguá com Gás hoje é líder de mercado na nossa região. Estamos expandindo aí rumo à capital com alguns contratos interessantes. E uma novidade que é o suco de uva Araguá, que é uma parceria com o Vale do São Francisco, né? O Vale do São Francisco, o único lugar no Brasil e um dos únicos no mundo que produz uva o ano inteiro. Isso deu a oportunidade da gente trazer também os vinhos de lá, né? E a gente começar a trabalhar com outra empresa no ramo de distribuição, e agora que está surgindo a Adega Taíde, que também traz vinho, cachaça e um monte de coisa, né? É a paixão por empreender. Inclusive a marca desse vinho aí, Cordeiro Pele de Lobo, a gente tem na adega também, viu? Daqui a pouco está aí mais divulgada. A gratidão pelo Rodrigo, que lá no começo nos acolheu muito bem, uma das primeiras entrevistas que a gente deu, então acho que uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é a gratidão. Então a gente agradece a todos pelo acolhimento da Araguá na nossa região. Muito obrigado, Rodrigo.